Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson de Biologia e estamos aqui em mais uma aula sobre relações ecológicas, beleza? Se você não viu o outro vídeo de relações ecológicas, onde eu falei sobre as relações intraespecíficas, clica aqui em cima que vai aparecer o guia para lá. Você pode ver o outro vídeo ou esse aqui. No outro vídeo eu dei um pouquinho mais de introdução, mas você pode começar por aqui também. Mas só para te avisar que são dois vídeos sobre este conteúdo aqui, de relações. Beleza? Antes de continuar, só avisar, né? Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Aqui temos aulas com um período que eu não estou decidindo quanto. Talvez sejam uns 2 ou 3 vídeos por semana. Estou ainda me organizando nesse formato. Mas, se você gostou desse conteúdo, se você está aqui porque você já viu uma outra aula, então quer dizer que você gostou do conteúdo, então já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal, manda para outras pessoas e, agora sim, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Pessoas, então, breve recapitulação. A gente separa as relações em, basicamente, se elas são harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas se quem está interagindo, né, as espécies que estão interagindo, ou os indivíduos que estão interagindo, alguém está se beneficiando e ninguém está sendo prejudicado? Harmônica. Né? Então a gente tem aqui a harmônica. Já a desarmônica é se alguém saiu prejudicado de alguma forma. Não interessa se alguém ganhou, mas se alguém se prejudicou, automaticamente é desarmônica. E para ser harmônica, ninguém pode sair prejudicado. Beleza? E a gente divide elas em intraespecíficas, que foi o outro vídeo, e agora o vídeo de hoje, que são as interespecíficas, ou seja, entre membros da mesma espécie. Então está aqui já organizado por tópicos, para quem está acessando esse material que eu compartilho com vocês, tá? Lá no meu Instagram, @prof.hudsonmonteiro, eu tenho uma pastinha de slides que está todo esse material disponível para vocês, tá? E aqui já está organizado por links para você ir direto para o que você quer. E o que a gente quer agora é relações interespecíficas. Então vamos lá, começando pela protocooperação. Bom, protocooperação, então é uma relação harmônica onde os dois participantes estão se beneficiando, só que são espécies diferentes. Então é uma relação entre duas espécies onde os dois acabam ganhando alguma coisa. Só que essa é uma relação que ela não é obrigatória para a sobrevivência dos indivíduos. Ou seja, é uma relação que se ela acontecer, ótimo. Se não acontecer, vida que segue. Eu não dependo dessa relação para existir. Beleza? Diferente de uma outra que a gente vai falar, que é o mutualismo, que aí eu já preciso que essa relação aconteça, eu dependo dela. Aqui não, aqui no protocooperação é uma relação esporádica, que pode acontecer ou não. Se acontecer é bom, se não, beleza. Onde os dois participantes estão tendo algum benefício aí. Então, por exemplo, você tem aqui uma relação entre esse caranguejo, que é o caranguejo ermitão, né? Ele cata umas anêmonas, você consegue ver aqui em cima dele uma anêmona. Ele tem uma concha, que não é ele que faz, ele acha essa concha já de moluscos que já morreram, pega essa conchinha para ele, à medida que ele vai crescendo ele troca de concha. E aí ele vai andando, caranguejo ermitão, porque ele é andarilho, né? Então ele vai ali, ó, andando ali pelo fundo do mar, e quando ele acha uma anêmona, né, uma anêmona que é do grupo das águas vivas, né, também é um sifozoário, é um quinidário, selenterato, né? A anemone ela tem uns tentáculos, só que ela vive grudada no chão. Ela é séssil, ela fica fixa. Ela tem uma capacidade de mobilidade, mas ela fica fixa. Então, o caranguejo ele cata essa anêmona, bota ali em cima. Como a anêmona nos tentáculos dela tem um ferrão venenoso, ele ganha uma proteção. Então essa foi a vantagem para ele. Mas a anêmona também acabou ganhando uma vantagem que, por estar nas costas dele, ela está se deslocando, a facilidade dela conseguir pegar alimento aumentou. Então acabou que no final foi vantajoso para os dois. Ninguém pediu permissão para ninguém, tá? Protocooperação não é amizade. É importante a gente frisar isso. Mas a gente às vezes tem uma visão de, nossa, que fofinho, eles estão se ajudando porque eles se gostam. Não. Basicamente ele quis se aproveitar de uma função que ela faz, mas para ela acabou dando certo também. Isso que é uma protocooperação, quando os dois acabam dando certo de algum jeito. É o que várias espécies também fazem com baleias, né? Baleias são banquetes ambulantes, buffet ambulante, porque ela vai acumulando um monte de secreções de substâncias, de cracas, de outras coisas ali nela. Então você tem como se fosse, que aqui nesse filme, né, o Lava-Baleias representou como se fosse um lava-jato de vários animais indo ali limpando a baleia, mas isso acontece também.
tá? Não na forma de lava-jato, obviamente, mas que vários animais se aproveitam desses alimentos que estão ali, restos de alga, restos de substâncias, e meio que fazem uma limpeza nessa baleia. A vantagem para eles, né? Eles pegaram a comida que eles não tiveram que buscar, a baleia estava ali, só catou. Mas para a baleia também foi uma vantagem, porque agora essa baleia está limpa. Então removeu alguns possíveis parasitas, removeu sujeiras que poderiam causar doenças, infecções, enfim, para ela foi uma vantagem também. Por isso que é uma protocooperação. Um outro exemplo que a gente tem de protocooperação é aqui entre javali, né, e alguns animais, onde ele tolera a presença desses outros animais e eles removem parasitas dele, né? Tipo o Timão e Pumba lá no Rei Leão, né? É tipo isso. Apesar disso aqui não ser um suricato, né, que é a espécie do Timão, mas é mais ou menos a mesma ideia. Então eles se apropriam ali dos parasitas e insetos que estão grudados no javali, que ele não consegue tirar. Então, para eles é vantagem que eles não tiveram que caçar, para o javali é vantagem que ele se livrou de parasitas que poderiam causar doenças. Ter um parasita já é um problema. Se você tirou um parasita, já está no lucro. Fora que o parasita ainda pode causar problemas maiores. Vários camarões fazem isso também, né? Os camarões que o povo chama de baratinha do mar, porque eles se alimentam de detritos. Apesar de que a fisiologia dele não tem nada a ver com a da barata, tá? São grupos diferentes, ele é crustáceo, a barata é inseto, fisionomia diferente. Nunca comi uma barata, mas camarão é mais gostoso. É uma comparação injusta chamar ele de barata do mar. É só porque ele é detritivo, ele come restinhos ali, mas geralmente é restinhos de alga também. Enquanto que a barata está comendo resto de esgoto, de bosta, né? Então não é uma comparação justa, né? Enfim. E tem esse aqui que eu adoro porque ele é fake. Esse daqui. Esse exemplo aqui, ele é um exemplo fake. Porque isso aqui é um Photoshop ceboso. Se você procurar essa relação aqui, coloca lá. Relação do crocodilo com um passarinho. Pássaro palito. Tu vai achar um monte de imagem que ou é essa imagem aqui, exatamente essa imagem aqui, ou é Photoshop dessa imagem, ou é esquema dessa imagem. É basicamente essa imagem. Isso aqui foi uma coisa que alguém achou que viu, descreveu, mas ela nem faz tanto sentido quando você parar para pensar. Porque ó, a ideia dessa relação seria que o pássaro palito, ele dá uma palitada nos dentes do crocodilo, tira resto de comida, que é vantagem para o crocodilo, porque ficou sem o resto de comida, né, que poderia dar uma infecção, e para o pássaro palito é porque ganhou comida. Na verdade, provavelmente alguém pode até ter visto isso aqui, mas foi simplesmente que os crocodilianos de modo geral, quando eles estão de boca aberta, eles não têm sensibilidade ao redor aqui da boca, só lá no meio. Tanto que tem aquele brinquedo infantil, né, que é de ficar mexendo dentro do crocodilo e ver quando é que ele vai fechar a boca, né? É justamente porque ele tem uma zona de terminação nervosa mais ali no meio, perto da língua. Se esse passarinho, inclusive, vacilar e encostar no lugar errado, vai virar jantinho. O crocodilo não está nem percebendo que ele está ali, basicamente, tá? Se essa imagem fosse real, porque essa imagem aqui é um Photoshop ceboso. E não faz sentido também do ponto de vista do crocodilo, porque o crocodilo ele tem dentição contínua, então o dente nasce, cai, nasce outro, cai, nasce outro, cai. Fora que, como você pode perceber, que o espaço entre os dentes é bem grande, é muito difícil ficar alguma coisa presa ali para começo de conversa, né? Então é um exemplo de protocooperação que você acha nos livros de biologia, mas que quando foi pesquisar mais a fundo, inclusive quando eu montei, a primeira vez que eu fui montar meus slides de ecologia, eu fui procurar mais imagens e eu percebi que era todas essas aqui, até que eu fui pesquisando e descobri que realmente não tem indícios de verdade de que isso aqui acontece na natureza, tá? Talvez alguém só tenha observado esse fato do crocodilo de boca aberta e o passarinho fica ali, mas não tem tantas vantagens assim. Então esse exemplo aqui a gente deu fake news para ele. Tá? Mas todos os outros que eu falei acontecem. Então, protocooperação, espécies diferentes que acabaram se ajudando, mesmo que não intencional. Não precisa ser, vou lá ajudar meu brother. Não. É tipo assim, vou me aproveitar desse negócio aqui. E nisso o outro saiu ganhando? Perfeito. Temos aí uma protocooperação. Lembrando, não é obrigatório para a sobrevivência de ninguém. Beleza? Seguir na vida então. Temos aí herbivoria e predação. Na verdade, os dois são predação, mas quando eu estou comendo uma planta, né, eu chamo de herbivoria, de modo geral. Plantas e algas, né, a gente chama de herbivoria. Quando eu estou comendo um outro ser vivo, um outro animal, por exemplo, aí eu chamo de predação. A diferença é porque normalmente, quando você come uma planta, pelas plantas terem uma fisiologia diferente, você se alimentar de uma planta pode não ocasionar na morte da planta inteira. Você pode comer um pedaço dela e ela ficar de boa, né?
ou você comeu toda a parte viva da planta. Então nem sempre vai resultar na morte do indivíduo. Mas de todo jeito, quem foi comido foi prejudicado. Né? É vantagem para quem comeu comida, desvantagem para quem foi comido, porque perdeu um pedaço, pode até ter morrido. Né? Então a gente chama de herbivoria quando isso é com planta, de predação quando é de modo geral com outros animais. Né? Então esse aqui é bem fácil de entender, né? Os dois são desarmônicos, porque quem está sendo comido não está bom, né? Quem está sendo comido, está sendo devorado, está perdendo um pedaço significativo que pode inclusive resultar na sua morte. E é positivo para quem come porque ganha nutriente, ganha sustento, ganha alimento. Né? Então aqui tem vários exemplos, né, de carnívoros e herbívoros aqui se alimentando para ilustrar essa relação. Né? Bem tranquilinha, facinha de entender. Dando continuidade. Temos aí uma relação chamada de competição. Opa! Professor, eu assisti a outra aula de ecologia, eu vi que você tinha falado de competição. Sim, a diferença é que agora eu estou falando de uma competição interespecífica. Então agora é uma competição entre espécies diferentes, tá bom? Isso pode acontecer também, né? Então quando uma espécie está competindo com a outra por um recurso. E aí, como eu já tinha falado antes, isso é uma relação desarmônica e os dois saem prejudicados com essa competição. Porque o fato de competir que já é o problema. A competição por si só que é o problema. Beleza? Mesmo que alguém ganhe, eu gastei energia, eu me machuquei. O ideal seria que eu não tivesse que competir, que tivesse o recurso para todo mundo. Mas não tem, então aí às vezes vou ter que ter essa competição. E aqui alguns exemplos que eu botei para ilustrar. Então aqui no filme A Era do Gelo, vocês já viram a Era do Gelo? Esse filme é um pouco antigo. Galera que nasceu nos anos 2000, vocês estavam nascendo e esse filme estava saindo. Acho que é de 2001, né? E parou de sair também, acho que foi até o 5, sei lá. Enfim, aqui tem um representante de uma preguiça gigante, que é o Cid, e aqui ele tá lutando contra os Dodô, disputando esse recurso alimentar que na dublagem brasileira chamou de melão, mas pra mim sempre foi uma melancia, inclusive é verde. Inclusive é vermelha por dentro. Inclusive parece muito uma melancia. Mas no filme eles chamaram de melão, quem sou eu pra ir contra, né? Então você tem claramente uma espécie disputando com outra por um recurso. Ou então aqui nesse outro filme que é os Croods. Você tem a Mamãe Crude, que eu esqueci o nome dela, desculpa aí, Mamãe Crude, disputando com esse bicho que só existe no filme, tá? Os Croods, eles não usam animais naturais, é uns bichos esquisitos, inclusive os próprios humanos lá também são meio esquisitos. Então não é um filme com um critério biológico que deva ser levado muito a sério, tá? Ele é um filme mais lúdico. Quanto que Era do Gelo, a premissa é a partir de animais que existiram, né, lá na última Era do Gelo. Mas também depois não levem os filmes muito a sério, tá? Você faz uma análise biológica superficial e a gente segue a vida. Não vamos entrar em detalhes específicos, senão você vai ver que tem um monte de erro aí biológico. E um exemplo real aqui, ó, que acontece em ambiente urbano, você tem várias espécies que convivem aqui no ambiente urbano que acabam disputando pelos nossos restos de comida. Então aqui, por exemplo, isso aqui é de um parque, acho que é lá do Central Park, em Nova York. Você tem aqui tipo uma marmota, isso aqui não é um esquilo, é tipo uma marmota, disputando com esses outros passarinhos aqui um recurso alimentar. Aqui o que eu já presenciei foi a disputa de um rato e um pombo por um resto de comida. No final, o rato estava levando uma peia do pombo, porque tinha um monte de pombo. Aí os pombos começaram a bicar o rato. Aí o rato saiu fora, os pombos começaram a fazer pru-pru, achando que estava tudo certo, mas o rato foi lá buscar outros ratos, depois chegou uma rataiada e botou os pombos para correr, inclusive um pombo ainda virou jantinha, porque os ratos pegou ele ali. Então foi um exemplo de competição que depois ainda virou uma predação. Então perceba como a competição acaba sendo ruim. O pombo que inicialmente estava ganhando a competição, no final virou janta. Então, tá vendo como o ato de competir, ele é ruim. É ruim. O desfecho dele pode ser positivo ou negativo, mas o ato de competir é negativo, gasta energia, por isso ele é considerado negativo para todos os participantes. Beleza? Tranquilo, suave, sereno. Vida que segue então. Temos aí um abacaxi que vive no mar. Bob Esponja, calça quadrada. Na verdade, eu sempre encarei no Bob Esponja, se você conhece esse desenho, as esponjas do mar, que é o caso do Bob Esponja, esse abacaxi dele parece inclusive uma esponja. E não é incomum você ter brotamentos de esponjas. Então, às vezes tem uma esponja maior que brotou, e aí brotou um brotinho menor dentro dela. E aí você tem tipo uma esponja dentro de uma esponja, que pra mim sempre foi a lógica do Bob Esponja. Esponjas são ótimos recursos. Aqui é uma esponja, ó.
são ótimos recursos para outros seres viverem. E aí que vem a relação que eu quero exemplificar aqui para vocês, que é o inquilinismo. No inquilinismo, ela é uma relação harmônica, porque alguém está saindo beneficiado e o outro não foi prejudicado. Inquilinismo é quando uma espécie usa a outra de casa sem prejudicá-la. Então esse peixinho ele usa a esponja de casa, mas não afeta a esponja. A esponja não ganha nem perde nada com isso, tá? Não está destruindo ela, não está danificando ela, mas ela também não está ganhando nada com isso. Então para ela é neutro. É isso que a gente representa com zero. Enquanto que para o peixinho, pô, ganha uma casinha, uma proteção contra a predação, né? É o que acontece também com o peixe palhaço e anêmona, né? Ele é até imune porque ele tem uma gosma que ele produz para não ser afetado pelo veneno e pelo ferrão aqui da anêmona, então ele acaba usando ela de casa. E ao mesmo tempo a anêmona, ela não está ganhando nem perdendo nada, apesar de que existem alguns trabalhos que mostram que em alguns casos isso aqui é até uma relação benéfica para os dois, né? Que a anêmona até tem alguma coisa a ganhar, mas tem estudos contraditórios, então eu vou deixar aqui em inquilinismo enquanto a gente não resolve essa história, né? Mas é basicamente um usar o outro de casa. É o que algumas plantas também fazem, tipo orquídea, né? A orquídea é uma planta epífita. Epífitas são as plantas que vivem em cima de outras. Só que ela não parasita essa árvore, ela só se aproveita de que essa árvore já é maior e ela se desenvolve em cima dessa árvore porque está mais perto do sol e ele não tem que competir com as plantas lá de baixo. Mas para a árvore não está afetando nada, porque a raiz dessa planta aqui desce lá para baixo, então está suave. Então é uma relação onde alguém se beneficiou, né? Quem ganhou uma casa se beneficiou e quem foi a casa, né? Quem serviu de moradia não ganhou nem perdeu nada com isso. Então é uma relação positiva, que a gente chama de harmônica. Se eu tiver essa mesma noção aqui, positivo para um, neutro para outro, mas sem essa noção de casa, de moradia, o que eu vou ter vai ser um comensalismo. Comensalismo é o que acontece quando uma espécie ela acaba se aproveitando de algum modo do modo de vida da outra espécie sem prejudicá-la. Então, por exemplo, quem já viu imagens ou filmes de tubarão, alguma coisa assim que é um documentário mais real da vida de tubarão, vai ver que sempre tem uns peixinhos nadando ali perto. Isso aqui são rêmoras. As rêmoras elas não estão parasitando o tubarão. No máximo que ela faz ali é às vezes pegar uma caroninha, mas sem machucar o tubarão. E o que acontece é o seguinte, quando o tubarão come, sobra um monte de resto de comida ali ao redor que o tubarão não vai atrás. E aí essas rêmoras aproveitam e comem esses restinhos ali de comida. Então para elas é positivo, elas não tiveram que caçar, o tubarão é que caçou. Mas como elas estavam vivendo ali na cola do tubarão, esses restinhos viram janta para elas, positivo para elas. Para o tubarão, só deve ser chato ter essa galera seguindo ele o tempo inteiro, mas não afeta a vida dele, não prejudica a vida dele, não melhora a vida dele, por isso que pra gente a gente considera como neutro. Para rêmora foi positivo, tubarão tanto faz como tanto fez, não mudou nada na vida dele. Né? O que acontece, por exemplo, a gente às vezes observa isso em uma relação entre hienas e leões. Eles podem competir quando eles estão diretamente lutando por um alimento, disputando um alimento, mas também os leões eles não comem a carcaça inteira do alimento, então eles deixam às vezes ali. E às vezes eles deixam até para as hienas. A hiena fica ali cercando, aí o leão vai lá, come o que ele tem para comer, aí fica aí para vocês o resto. Né? Então as hienas se beneficiam da caça que o leão fez. Aí ele comeu as partes melhores ali, foi-se embora, aí ela vai lá e pega a carcaça para ela. Quando isso acontece, é um comensalismo. Para a hiena foi positivo, para o leão, tanto faz, é meu resto. Mas eles podem, como eu falei, atuar como competidores quando eles disputam. Às vezes você tem hienas, um grupo de hienas muito maior, que acaba meio que forçando o leão a meter o pé. Aí é uma competição. Então a gente sempre vai analisar caso a caso. A gente tem que ver que cada caso é um caso, basicamente. Você pode ter na natureza múltiplas relações acontecendo em momentos diferentes entre os mesmos indivíduos. Então a gente sempre analisa essa interação. Foi uma interação de que tipo? Beleza? Já o amensalismo é quando eu tenho uma situação que é o contrário, na verdade. Alguém está sendo prejudicado e quem prejudicou não ganhou nada com isso. Olha só. É o que acontece, por exemplo, em eucaliptos com outras plantas. Os eucaliptos, né, a gente chama isso na biologia e na ecologia de floresta de eucalipto é uma floresta morta, uma floresta deserta. Por quê? Basicamente não tem muitos seres vivos que se alimentam de eucalipto, não tem muito inseto, eles inclusive são até usados de repelente de inseto, não tem muita biodiversidade ali, e além disso o eucalipto ele libera no solo
uma substância que é nociva para todo mundo que não é eucalipto. Então ele acaba prejudicando as outras plantas que não são eucalipto, que não conseguem sobreviver ali. Por isso você tem uma florestona só de eucalipto muitas vezes. Então só que ele prejudica isso, é simplesmente uma substância que ele produz no metabolismo dele. É uma excreta, digamos assim, que ele libera. E aí é ruim para as outras plantas. Só que para ele não ganhou nada com isso. Para ele foi neutro, tipo assim, é o meu modo de vida, é o que eu produzo, tá tudo certo, é isso aí. Para você que é ruim, então você que se ferrou. Né? Então é uma relação desarmônica onde quem foi prejudicado, às vezes até morre, e quem prejudicou não ganhou absolutamente nada com isso. É o que acontece também neste caso aqui. Ó. Isso aqui é uma colônia de fungo, um fungo chamado Penicillium. E aqui foi observado que ao redor de onde esse fungo cresceu, as bactérias não conseguiram prosperar. Então percebeu-se que o fungo libera alguma coisa que mata a bactéria. Só que o fungo ele faz isso na presença ou na ausência de bactéria, ou seja, não uma resposta do fungo contra a bactéria, ele simplesmente produz isso. Então para ele é tipo neutro, ele só faz. Para a bactéria que é ruim. Foi inclusive desse jeito aqui, com esse extrato aqui, que a gente fez o primeiro antibiótico, que é a penicilina. É feita a partir do extrato dessa substância aqui, que esse fungo, que é o Penicillium, liberou. E assim que a gente entendeu e desenvolveu o primeiro medicamento contra a bactéria, penicilina. Beleza? Para uma relação aí de amensalismo. Ok? Seguindo nossa vida. Pessoas, a gente tem então, como eu tinha comentado, mutualismo, que é aquela relação ecológica onde as duas espécies dependem disso para sobreviver. E aqui eu botei, por exemplo, herbívoros não ruminantes, né, que não são vacas, né, porque vacas são ruminantes. Fica ali, né, engole, aí depois regurgita, vai mastigando, engole, regurgita, vai mastigando, porque elas têm uma adaptação lá no estômago, né, e para fazer isso. Os não ruminantes, né, que não fazem isso, a adaptação já é no intestino, eles têm uma porção do intestino comprida. Mas tanto as vacas quanto esses, eles têm uma dependência de bactérias que conseguem quebrar essa celulose do alimento, né, e liberar carboidratos de uma forma que esses animais consigam absorver. Porque a gente também não consegue, a gente humano também não consegue digerir celulose. Esses animais também não. A diferença é que eles têm adaptações específicas ali no sistema digestório deles, com uma associação com bactérias, e no caso específico dos herbívoros, como eles só comem matéria vegetal, se eles não tiverem essas bactérias, morreu, não sobrevive. Eles por si só não conseguem, ou seja, eles dependem das bactérias. Mas essas bactérias também, ao longo da evolução, criaram uma codependência, então a bactéria também só existe ali neles. Então, quando eu tenho duas espécies que estão se beneficiando, e esse benefício é mútuo e obrigatório para a sobrevivência de ambos, aí não é uma protocooperação, é um mutualismo. Beleza? Então, protocooperação não é obrigatória, aconteceu bom, se não acontecer, vida que segue. Mutualismo, não aconteceu, morri. Eu preciso que isso aconteça para me sobreviver. Beleza? Isso também acontece na gente. O nosso sistema digestório, apesar de a gente não ser herbívoro, tem várias bactérias aqui que são essenciais para o funcionamento do nosso sistema digestório, especialmente para a absorção de algumas vitaminas que são lipossolúveis lá no nosso intestino grosso. Então, sem essas bactérias, a gente tem problemas sérios na nossa nutrição, pode até morrer. Tanto é que existe, né, transplante dessas bactérias em pessoas que estão imunodeprimidas ou que perderam porque fizeram um tratamento específico para eliminar a bactéria, ou abuso de antibióticos, enfim, tem várias situações aí onde a pessoa precisa receber essas bactérias de volta para colonizar essa microbiota intestinal, porque é fundamental para a nossa existência, beleza? Outro exemplo que está aqui, né, é o do líquen, que é uma associação entre fungo e alga, né, onde um depende do outro, porque as algas estão no ambiente aquático, aqui ela está incrustada num tronco. Isso é possível porque o fungo que está lá junto com ela fornece a umidade que ela precisa. Em contrapartida, os fungos não fazem fotossíntese, a alga faz. Então a alga dá esses produtos de fotossíntese para o fungo, e aí o fungo consegue agora ter o que comer, então é uma associação vantajosa para ambos. Beleza? Agora uma outra relação, só que agora desarmônica, temos aí o parasitismo. Parasitismo é quando uma espécie se beneficia da outra, né, e isso gera prejuízo nela. Então eu estou me alimentando diretamente de uma outra espécie, estou sugando os nutrientes dela, estou parasitando ela.
né? Então, se nós temos aí os hematófagos, né, que chupam nosso sangue, estão parasitando a gente, sugando nosso precioso sangue, que tem muitos nutrientes, né? Todo nutriente, na verdade, da nossa digestão é jogado na corrente sanguínea para ser distribuído. Por isso que o sangue é um recurso útil para esse tanto de parasitas diferentes. O próprio vírus, né, aqui representado no filme Osmose Jones, né, tem aqui a representação de um vírus. Um vírus é um parasita, inclusive, obrigatório. O vírus precisa obrigatoriamente pegar uma célula e parasitar. Mas aí a gente vai ter uma aula só de vírus depois também, beleza? Então, parasita é aquele que vive dependendo de um outro e prejudicando ele nesse processo. Porque está sugando ali, ó, os nutrientes dele, sugando ele. Não está dando nada de volta, só prejudicando. Beleza? Isso é um parasitismo. Temos aí esclavagismo e sinfilia, só que agora entre espécies diferentes, e aqui já entra um negócio meio polêmico, porque existem alguns autores que consideram que às vezes essa relação é benéfica para ambos, então que às vezes é harmônica, e enquanto que o tradicional é que ela fosse desarmônica. Então é quando uma espécie meio que escraviza ou se aproveita, né, de uma outra e acaba prejudicando ela, mas nem sempre prejudica. Então vamos dar um exemplo. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um papai ou uma mamãe de uma ave e esse aqui é o filhotinho. Se você percebeu alguma coisa esquisita, sim, esse filhote é muito maior do que o suposto pai. É porque esse filhote não é o filhote dele. Esse aqui é um cuco. O cuco são aves parasitas de ninho. A mamãe deste filhote aqui não quis cuidar dele. Então ela procurou um ninho recém-formado de uma outra espécie, enquanto os pais estavam fora para fazer qualquer outra coisa, ela bota os ovinhos dela ali, né? E ela tenta ainda eliminar alguns ovos que estão ali para garantir que tenha só os ovinhos dela. E quando o filhotinho de cuco nasce, ele ainda tenta empurrar qualquer outro filhote, qualquer outro ovo que estejam ali. E o cuco, então, ele é criado por esses pais adotivos que nem sabem que adotaram essa criança e eles não percebem, né? Então, mesmo o filhotão sendo muito maior às vezes que os supostos pais, eles continuam aí. Então, isso aqui claramente é uma relação desarmônica, né? Eles perderam os filhotinhos deles e estão alimentando aqui o usurpador sem nem saber. Mas existem alguns casos que são considerados positivos, como, por exemplo, uma relação de sequestro que as formigas fazem com os pulgões. Então, o que a formiga faz? Ela vai lá, cata uns pulgão, leva para o formigueiro e faz tipo o que a gente faz com bovídeos, suínos e alguns animais que a gente cultiva em fazendas, em locais isolados, fechados, ou até abertos, enfim. As formigas fazem parecido com os pulgões, elas levam eles para o formigueiro. Não pediram, né? Basicamente sequestra eles da natureza e leva para o formigueiro. Mas lá no formigueiro esse pulgão está sendo bem tratado, está sendo alimentado, está sendo cuidado, está sendo limpo, está protegido de predadores. As formigas não comem o pulgão, mas comem uma secreção doce que o pulgão faz. Então elas vão alimentando o pulgão, aí libera uma secreçãozinha cheia de carboidrato, que é meio docinha, e isso é o que as formigas comem. Não é muito diferente do que a nossa espécie faz com vacas, por exemplo, né? A gente cata as vacas, cuida delas ali e pega o leite delas pra gente. Então a gente está pegando uma secreção que foi produzida por este animal. Dependendo do manejo, pode ser positivo para a vaca, porque você está cuidando dela e etc. Ou, dependendo da forma, pode ser negativo, porque você está judiando, etc. Então sempre vai ser uma questão um pouco subjetiva para se analisar nesse caso. Mesma coisa com a abelha, a gente se aproveita do mel que a abelha faz. A abelha fez o mel para ela. Só que ela faz mel o suficiente para ela que sobra ainda um monte. Então, dependendo do manejo, você está tirando um pouquinho de mel sem prejudicar as abelhas. Dependendo do manejo, você está acabando com a vida das abelhas, né? Então é meio subjetivo. Tem gente que fala que toda essa forma aqui é negativa, mesmo que se você estiver cuidando, só para você ter subtraído da natureza já é um problema. Mas às vezes na natureza estaria bem pior. Esse pulgão aqui, por exemplo, a joaninha faz genocídio de pulgão. Ela devora os pulgão sem dó nem piedade. A joaninha é fofinha, mas ela é predadora de pulgão. E ao mesmo tempo, o pulgão acaba sendo uma praga de planta, né? Então, para quem tem plantação, ou para a própria planta, ele é um problema, né? Então, é sempre complicado a gente usar uma análise sociológica, social, humana, nos contextos naturais, porque às vezes a gente próprio está inserido nisso, né? E isso acontece na natureza. A formiga está sequestrando. Não, ela catou, né? O pulgão e ele está sendo bem cuidado. E aí? É síndrome de Estocolmo? Como é que está acontecendo? Será que o pulgão tem direito de escolha? Será que, na verdade, ele está melhor lá?
Se tu parar para pensar, no formigueiro ele está sendo bem cuidado. Lá na natureza ele podia ter sido devorado, mas ao mesmo tempo. E aí? Não tem resposta certa, tá? É uma questão para se pensar. Por isso que a gente pode classificar essas relações como harmônicas ou desarmônicas, dependendo do manejo, dependendo de como está acontecendo. Beleza? Seguindo a nossa vida, para a gente fechar aqui este conteúdo e esta aula, a gente tem dois exemplos especiais também, que é camuflagem e mimetismo. Camuflagem é quando eu tenho, as duas são consideradas harmônicas, tá? Camuflagem é quando eu tenho uma espécie, né, de ser vivo que está se disfarçando, se camuflando. Ela parece com o ambiente ao redor, com uma planta, alguma coisa do ambiente ao redor, né? Então é positivo para quem se camuflou e é neutro, né, para a espécie que foi camuflada. No caso de uma planta, né? Um bicho que parece com uma planta, tipo aqui, o bicho-pau. Tem o bicho-folha e o bicho-pau, que é o bicho-pau. Então ele parece um graveto, né, que é de uma planta. Para a planta não mudou nada a vida dela, para o graveto é o que deu a sobrevivência para ele, né? Você também tem o mimetismo. O mimetismo é quando eu tenho uma espécie que ela se disfarça da outra, ou de um comportamento, ou de alguma coisa que remete a uma outra espécie. Por exemplo, aqui você tem a coral verdadeira e a coral falsa. Ou será que é a verdadeira e a falsa? E agora? Não sei, não vou arriscar, não pega nelas, né? Nem toda coral falsa tem veneno, mas algumas tem também, né? Então, na dúvida, gente, não mexam em serpente. Não precisa matar a serpente. Deixa a serpentezinha quietinha lá nela, na dela, beleza? Tem alguns critérios que eu não vou falar nesse vídeo para você conseguir identificar mais ou menos, tá? Mas não é o tópico desse vídeo. É só para mostrar então que você pode ter espécies que mimetizam a aparência da outra. Normalmente a coral falsa é uma serpente que não tem um veneno ou não tem um veneno tão potente. E aí, ao longo da evolução, ela acabou desenvolvendo uma característica parecida com a verdadeira, justamente para afugentar aí possíveis predadores que vão também ficar na dúvida, falando, não, isso aqui não vou arriscar. Primeiro que essa coloração já é uma coloração de alerta, né? Dizendo, ó, cuidado aqui comigo, vai dar bom não. Ou então que algumas borboletas têm, né, que mimetizam aqui alguma forma diferente, tipo aqui que lembra um olho de uma coruja, e aí confunde um predador, né? Então elas têm adaptações para parecer com coisas ou estruturas de outros. Então camuflagem, de modo geral, com o ambiente, mimetismo, uma espécie que parece com a outra. Beleza? Pessoas. Chegamos ao fim da nossa aula. Então, se você gostou deste conteúdo, deixe o seu joinha para fortalecer o meu canal. Se você já gostou dessa aula, não é a primeira aula que você está vendo, quer dizer que você gosta desse conteúdo, então mande para outras pessoas que estão precisando aí aprender mais biologia, revisar biologia. Talvez você esteja na faculdade e está com dificuldade em conceitos básicos, isso aqui também serve para você, né? Você tem que dominar o básico para ir para o superior. Então pode ser que aqui você ache uma revisão dinâmica aqui bacana para você também. Beleza? Então é isso então. Deixa aí nos comentários o que vocês têm de sugestão, se gostaram dessa aula, se tem mais alguns exemplos que vocês gostariam de ter. E é isso então. Vejo vocês na próxima. Falou, valeu!